Fala galera, Israel Nutricionista do Esporte novamente aqui com você com o nosso assunto do momento, o assunto sono. Hoje aí vamos para o 8º tópico de sono. Se você está chegando até esse vídeo hoje, saiba aí que tem vários outros vídeos aí sobre sono. Estou fazendo uma série completa com tudo que você precisa saber sobre sono para otimizar os seus resultados tanto no emagrecimento, na definição e na hipertrofia, ok? E o assunto de hoje é fatores não alimentares que podem prejudicar o seu sono. Bora lá! Bom, drogas, remédios, elas podem sim prejudicar o seu sono, né? Então, assim, algumas drogas prejudicam e, por consequência, a pessoa tem que usar aquela droga que prejudica e uma para dar sono, né? Então, assim, quais são as drogas mais frequentes? Talvez você nem saiba, você usa essa droga, né? E não sabe porque não tem sono, né? Ou porque o sono não é bom. Então, vamos lá, ó. Beta-bloqueadores, eles diminuem a liberação de melatonina. E o que o beta-bloqueador faz? Ele diminui os batimentos cardíacos, ok? Então, se você toma algum tipo de remédio para pressão, para o coração, talvez você use um beta-bloqueador, ok? Outros remédios, como os anti-inflamatórios não esteroidais, gente. Olha só. Incluindo a aspirina e vários outros analgésicos aí de venda livre. Eles suprimem os níveis noturnos de melatonina. Olha que loucura! Beta-bloqueador, muita gente usa. Anti-inflamatório, então, né? Tem gente que toma aí como água e aí não dorme e não sabe por quê, ok? Continuando aqui com as drogas, né? Os benzodiazepínicos. São medicamentos para ansiedade e eles são hipnóticos e são usados em pessoas que têm pânico, fobia e algum tipo de agitação, entre outros. Então, se você é uma pessoa aí que usa algum destes remédios benzodiazepínicos, né, por conta de ansiedade, observe aí como é que está o seu sono. No geral, os médicos que prescrevem esse tipo de medicação já prescrevem um remedinho aí pra, né, te dar o quê? Um mata-leão para você dormir, ok? Outro remedinho aqui, ó, agonistas de receptores não benzodiazepínicos, ok? Eles são moduladores de um neurotransmissor chamado GABA. Então, se você usa remédios dessa classe, certeza aí que você vai ter problema para dormir. Mais drogas, antagonistas da orexina. Então, o que essa classe de medicação faz? Ela diminui a excitação, a vigília e o apetite. Então, assim, diminui o apetite, mexeu com a vigília, né? Consequentemente, aí você acaba tendo dificuldade de dormir. Então, dá uma olhada aí se você toma algum remédio. Se você não toma algum aí antagonista de orexina. Anticonvulsivantes, prevenção de crises convulsivas e epiléticas. Então, dá uma olhadinha aí também. Continuando as drogas, qualquer droga que estimule o seu sistema nervoso central também vai prejudicar o seu sono. Antidepressivos também vão prejudicar o seu sono. E ultimamente cada vez mais gente aí usa esse tipo de droga aí, né? E tem problema para dormir. E aí na associação com outra medicação, aí reestabelece aí o sono. Reestabelecer o sono não quer dizer que o sono vai ser bom, não quer dizer que o sono será reparador, não quer dizer que você vai ter a faxina, não quer dizer que você vai ter o sono de ouro, ok? Normalmente não é isso que acontece, simplesmente vai lá, te derruba e beleza, ok? E claro, essa pessoa vai ter grande dificuldade aí para acordar, além de outras coisas na vida, ok? Cigarro, gente, ó, efeito da nicotina, ela vai fazer o quê? Prejudicar o seu sono. Então, assim, gente, o cigarro por si só, o que ele faz? Ele vai aí prejudicar o seu sono,
Porque ele vai te deixar agitado, né? Então, por favor aí, tá com problema para dormir ou não, mas acorda cansado, pode ser sim que o cigarrinho da noite aí esteja prejudicando aí o seu sono. Iluminação, gente, esse é um assunto super importante, ok? Então, dormir com pouca luz pode prejudicar a sua saúde. Bom, se com pouca já pode prejudicar, imagina com muita, né? E assim, por que que isso acontece? Por que que a luz prejudica o sono? Por dois motivos, né? Primeiro, a luz por si só e o campo magnético dessa luz. Toda luz eletrônica, toda luz LED, ela vai causar o quê? A formação de um campo magnético, além da emissão da luz. Esses dois fatores, eles são o suficiente para destruir a melatonina que está onde? Sendo fabricada aqui no seu sistema nervoso central, ok? Bom, recomendações aqui. A única luz que não vai prejudicar a melatonina é uma luz vermelha ou uma luz âmbar. Ela não vai prejudicar a produção do hormônio. Bom, então, se por um acaso você tiver que acordar à noite, para não sair batendo em tudo, né? E não acender a luz e acabar com a sua melatonina, essa aqui é a melhor o quê? É a melhor alternativa. Recomendação para você entender se o ambiente está escuro o suficiente, né? Como eu já disse em vários vídeos, para liberação, para transformação da serotonina em melatonina, né? Existe a necessidade do escuro. E melatonina tomada em ambiente claro também não vai resolver seu problema. Como eu já disse em outro vídeo também, tem que se tomar em 1 hora depois aí, né? 1 hora antes de dormir e ir para um lugar sossegado, ok? Como testar o seu ambiente se ele é escuro o suficiente para que o seu sono aí seja o melhor possível? Você senta na cama, coloca a palma da mão a 1 palmo do seu nariz, ok? Colocou a mão. Se você enxergar os seus dedos, existe muita luz no ambiente, ok? Se enxergar a mão, é um grande problema. Nós vamos falar aí no próximo tópico, né? Como melhorar essa questão aí da iluminação no seu quarto, beleza? Então, continuando aqui, ó. Celular, gente. Nunca carregue o seu celular no mesmo quarto enquanto você dorme. Nem mesmo no modo avião. Nunca carregue. Por quê? O celular ele gera um campo magnético de 2,5 bilhões de hertz. O suficiente para acabar com a sua melatonina, ok? E para dormirmos bem, a frequência eletromagnética não pode passar de 13, tem que ficar entre 7 e 13 Hz. Qual a forma de conseguir isso? Tirando qualquer aparelho eletromagnético aí, né? Ou melhor, qualquer aparelho que forme algum campo eletromagnético. O celular por si só, ele já produz, mas ligado na tomada, ele vai aumentar ainda mais. Então, o celular prejudica o seu sono, ok? E tem outros estudos que dizem aí que o prejuízo é muito maior, mas hoje o assunto é sono. Continuando aqui, ó. A poluição eletromagnética. Qualquer aparelho ligado cria uma poluição magnética. Se tiver na tomada, pior ainda, ok? E tudo isso vai destruir melatonina e piorar a qualidade do seu sono. Então o que a gente está vendo na tela aqui, ó? Todos esses aparelhos que a gente tem em casa aqui, né? Eles produzem o quê? Algum tipo de radiação eletromagnética, né? No geral, elas são invisíveis, mas não é porque é invisível que não causa problema, né? Então, o vento a gente não enxerga, mas quando o bicho vem forte, aí derruba tudo, não é verdade? Então, ó, muito cuidado com isso, ok? Então, assim, um estudo bem interessante aqui, ó. A exposição a campos elétricos, eletromagnéticos, e a produção de melatonina. Essa exposição pode reduzir tranquilamente, como eu já venho falando, a produção de melatonina, né? Então, vamos dar um zoom aqui para enxergar o que está escrito, ó.
Da mesma forma, a exposição de mamíferos a campos elétricos e ou magnéticos sinoidais, bem como campos magnéticos estáticos pulsados, muitas vezes reduz a produção de melatonina pela glândula pineal. Então tá aí a prova de que o Israel não está falando besteira. Continuando aqui, mais um estudo. Interrupção ao nível de melatonina na pineal em humanos devido a campos eletromagnéticos, ok? Então vamos lá, esse outro estudo também fala a mesma coisa aí, né? Mas vamos dar aqui uma olhadinha melhor. O que ele está falando aqui, ó? A exposição a frequências eletromagnéticas de entre 50 e 60 Hz é inevitável, e já eu falo por quê, ok? A melatonina é um hormônio natural produzido pela atividade da glândula pineal no cérebro que regula o ciclo do sono e da vigília do corpo, ok? Como a poluição eletromagnética produzida pelo homem pode influenciar a glândula pineal, ainda não foi o quê? Resolvido, ou seja, isso existe e toda essa questão de modernidade em aparelho eletromagnético ainda o que? Ainda não resolveu isso, ok? E assim, gente, vocês já viram lá naqueles estudos, né, antigos, a falta de sono por conta da falta de melatonina pode causar várias doenças, entre elas aí o câncer, beleza? Continuando aqui, falando ainda sobre poluição eletromagnética. Campos eletromagnéticos e produção de melatonina. Então o que está dizendo aqui? Ó? Campos elétricos ou magnéticos sinusoidais, bem como estáticos e pulsados, muitas vezes reduzem a produção de melatonina na glândula pineal. Beleza? Será que aí foi o suficiente para mostrar para vocês aí que qualquer campo magnético que você tenha perto de você acaba com a sua melatonina? Continuando, outro aparelhinho aí que muita gente tem, hoje em dia muita gente substitui pelo celular, né? E é um grande problema também, ligado ou não aonde? Na energia carregando, beleza? Posso deixar o celular no quarto, Israel? Se não for na tomada, pode ser deixado, mas a uma certa distância. Então, por exemplo, se você tiver um banheiro dentro do seu quarto, né, você pode deixar o celular ali. Israel, posso deixar o celular aí no modo avião, sem nenhum tipo de conexão? Sim, aí já melhora, é uma situação melhor, né? Então, de todas as possibilidades, essa é a melhor. Bom, da mesma forma que o celular gera um campo elétrico nocivo quando conectado à rede elétrica, o despertador também, ok? E assim, não é só a onda eletromagnética porque ele está ligado aonde? Na energia elétrica, mas ele emite uma luz. E essa luz é o suficiente para você colocar a mãozinha e fazer o teste e ver a mão. Então ela já vai diminuir a produção de melatonina. Esse aqui é bem complicado, porque o campo eletromagnético que ele produz é bem grande, né? Da mesma forma que o celular e o despertador, ele também gera um campo eletromagnético nocivo, ele é simples de entender, né, gente? Imagina só, você está na sua sala, ele tem que alcançar o seu quarto, tem 10 metros, só um campo magnético muito forte, ok? Continuando aqui. A luz azul, gente, a luz azul tá em tudo, tá em tudo. Então, assim, como a luz azul está causando estragos no seu sono, te engordando e destruindo a sua saúde. Beleza? Não é Israel que tá falando, não, ó. Procura aí nesse site aqui que você acha. A famosa luz azul, estragando o sono de toda a humanidade. Vamos saber mais sobre isso, ó. Então, assim, aonde a gente encontra a luz azul e por que ela é um problema? A luz azul é um problema porque ela destrói a sua melatonina, ela desregula o seu ciclo de sono. Então a gente encontra em monitores, nós encontramos em tablets, nós encontramos em luzes, as luzes de hoje em dia, todas elas vão produzir aí azul, principalmente aquelas que deixam aí o quarto mais esbranquiçado, ok? Nós também teremos em celulares, enfim, em todos os aparelhos eletrônicos. Nosso celular com certeza aí produz luz azul, né? E qual o grande problema, além de o quê? De diminuir a sua melatonina, destruir?
ela o que? Acaba com a mácula, que é uma das camadas aí do seu olho, né? Então ela piora, ela estraga a sua visão, ela dá fadiga nos seus olhos. Sabe quando o seu olho não, né? O seu olho resseca? Então, seu olho está cansado. Sabe quando você dorme no dia seguinte, você acorda com o olho seco? Foi exatamente isso. E a insônia aí, que eu venho batendo bastante, né, nessa tecla. Beleza? Bom, depois eu vou falar como resolver esse tipo de problema, mas agora não é o momento. Rotina de trabalho. Então vamos lá. Trabalhar de madrugada, não ter horário para acordar e não ter horário para dormir. Isso aqui ferra com o seu ciclo de sono, ok? Então, ó, trabalhar de madrugada interfere no ritmo natural de sono, né? Porque o ser humano não se desenvolveu dormindo de dia, não é verdade? E se desenvolveu dormindo no escuro absoluto. Suprime a melatonina, trabalhar à noite, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de ataque cardíaco, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de lesões no local de trabalho, muda e diminui o metabolismo, né? E muda e diminui o metabolismo também da leptina, aumenta o risco de obesidade e diabetes, aumenta o risco de problemas gastrointestinais, e priva seu corpo de vitamina D, que ela é essencial. Ela precisa aí, 10% do nosso genoma precisa da vitamina D para funcionar. Bom, se eu procurasse eu achava mais de 10, mas vamos parar em 10 aqui, ó. E não ter horário aí para dormir, ok? Não ter horário, na verdade, para dormir ou para acordar, né? Pode te o quê? Levar a não ter uma quantidade o suficiente de sono profundo, do sono REM, o sono reparador, o sono de ouro, ok? E lembrando que pequenas mudanças geram alterações, pequenas mudanças de um dia para o outro no seu ciclo de sono podem gerar alterações que demoram 14 dias para serem desfeitas e recuperar o ciclo total de sono. Já falei sobre isso, né? Então dá uma procuradinha aí nos vídeos anteriores. Continuando, colchão, né, gente? Então assim, por que o colchão é importante aí, ou na verdade ele pode te trazer um grande benefício ou ser o seu maior inimigo, né? Por conta da densidade. A densidade dele permite criar no seu corpo menos áreas de tensão. E a consequência de menos áreas de tensão é ter um sono mais reparador. Por quê? Porque o seu corpo estará relaxado. Então qualquer ponto de tensão vai prejudicar todas as fases do seu sono. E como é que você vai fazer aí para achar a densidade certa do seu colchão, a densidade que permita te criar o menor número possível de áreas de tensão, te proporcionando o quê? Um sono mais reparador, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aí, ó? Primeiro, a gente vai lá e procura por peso. Então vamos lá, achou meu peso, beleza, achei meu peso aqui. Depois procuro por minha altura e aí eu achei a densidade correta do meu colchão, ok? Então a forma correta de comprar o colchão que vai melhorar o seu sono é peso, altura e aí você acha a densidade correta, ok? Muito bem. Travesseiro, gente. Travesseiro manterá o seu pescoço sem tensões. Para isso, ele tem que ter a largura do seu ombro, porque aí ele vai contrabalancear o peso da sua cabeça, tirando toda a tensão de onde? A tensão do seu pescoço, tornando o seu sono reparador, ok? Uma das melhores opções aqui são os viscoelásticos, né? Porque eles realmente vão contrabalancear. Se for o de espuma, muitas vezes o peso da cabeça é mais pesado do que ele e não vai adiantar nada, e o de pluma, é mesmo caminho, ok? Então um viscoelástico aí acaba sendo a melhor opção. Então aqui são algumas posições, né? O travesseiro o travesseiro correto sempre manterá o quê? O seu pescoço sem nenhum tipo de tensão, em qualquer posição, ok?
Agora, se você utilizar um travesseiro que não te ajude com isso, olha aqui, ó, pescoço, ponto de tensão, pescoço, ponto de tensão, novamente, outra posição, ponto de tensão, aonde? Na sua cervical. Então teremos vários problemas aí, um sono ruim, provavelmente no futuro um grande problema, onde aí? Na sua cervical. Existem aí posições e posições e posições e muitas posições de dormir. E é claro, né, gente, nem todas aí vão te ajudar e muitas vão prejudicar aí o seu sono e a sua saúde no geral, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa posição aqui, ó, o colchão, ele cedeu demais. A consequência disso, ó, foi um entortamento da sua coluna vertebral, causando um ponto de tensão. Além de não ter como descansar o braço de maneira correta, probleminha aqui no ombro, probleminha aqui no cotovelo e o probleminha aqui no pescoço, ok? Continuando aqui, ó, essa aqui já seria o que? A posição correta, ok? Então, um travesseiro que neutralize o peso da sua cabeça, tire aqui toda a tensão do seu pescoço, mudando aqui a posição do braço, nós tiramos toda a tensão do ombro e toda a tensão do cotovelo. Além de colocar aqui o que? Um travesseirinho no meio da perna e o colchão resistindo ao seu peso, ele não vai causar nenhum tipo de tensão na sua coluna, ok? Essa imagem aqui, ela tira o colchão, mas funciona basicamente aí da mesma forma, ok? Continuando aqui, ó, posições de dormir, né? Quem dorme babando na cama aí, né? Onde cria tensão? Cria tensão no pescoço, dependendo aqui do travesseiro que usa, e a tensão aqui na coluna, né? O peso acaba se concentrando todo aqui. Então, qual é a forma correta de fazer isso? Um travesseiro na cabeça e outro travesseiro na barriga. Beleza? Quem dorme aí olhando para o teto, a melhor posição para roncar. O que vai acontecer? Dependendo do que se use na cabeça, você vai ter uma tensão aqui no pescoço e uma tensão nas costas. Utilizando um travesseiro e algumas almofadas, a gente resolve esse problema. Joia! Aqui uma outra figura mostrando de lado, né, o que acontece com a coluna quando o travesseiro é muito alto, quando o travesseiro está do tamanho correto, quando se dorme babando na cama, onde acontece o ponto de tensão, e quando se dorme aí olhando para o teto com o travesseiro correto, também nenhum tipo de tensão, ok? Com tudo isso em dia, o seu sono certamente será reparador, independente aí da posição que você utilizar para dormir, ok? Continuando, ó, essa aqui não precisava nem falar, né? A temperatura, tá quente, quem que dorme, né? E tem duas coisinhas para falar para vocês aqui, antes de falar sobre essa temperatura aqui, né? Lembra do leite quente? Te dava um leite quente? Já tomou leite quente e o leitinho quentinho para ajudar a dormir? Já tomou banho quente para dormir? Então, isso funciona. Por que que isso funciona? Porque eleva a temperatura e aumenta além do que deveria. O que o seu organismo vai fazer? O seu organismo vai lutar para baixar essa temperatura e vai baixar mais do que, digamos assim, deveria. E a consequência, no horário da noite, junto com a melatonina, é disparar o sono. Olha que beleza. Bom, melhor temperatura para dormir entre 19 graus e meio e 15,5. Menos do que isso é ruim e mais do que isso daí já vai te complicar o sono, ok? Muito bem. A energia elétrica brasileira. Lembra que a gente falou nesse mesmo vídeo lá para trás aqui, ó, que é difícil a gente conseguir fugir disso? Muito bem. Então, a energia elétrica brasileira ela é considerada suja. Ela tem uma oscilação entre 50 e 60 Hz, ok? Mas ela oscila aí muito mais do que isso, ok? E oscilando mais do que 50 a 60 Hz, ela também vai criar o quê? Uma poluição eletromagnética que vai acabar pelas paredes da sua casa, se distribuindo pela casa toda. Ok? Tem solução? Tem, a gente vai falar no outro vídeo.
E como já sabemos, né, entre outras coisas, essa poluição aí, ela acaba prejudicando o sono, e sono prejudicado é um problemão na vida da gente, tá ok? Muito bem, então terminamos aí o nosso tópico número 8, e no próximo vídeo nós falaremos dos fatores não alimentares que podem ajudar. Então acabamos os fatores não alimentares que prejudicam. Então se eu trouxe o problema para você, no próximo vídeo eu vou trazer a solução, beleza? Valeu, tchau, tchau!